A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, aqui que vos fala mais uma vez, com a graça de Deus, o irmão em Cristo, é o irmão Emerson. 13 de dezembro de 2022, são as 14 horas e 36 minutos, queridos irmãos, desta tarde de terça-feira. Antes de continuarmos o vídeo, queridos irmãos, o vídeo anterior, de ontem, a gente aqui, eu e a irmã Maria, usamos todos os recursos que o Senhor nos passa, nos dá, mas o mais importante de tudo, queridos irmãos, é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor todos os dias, assim como o Senhor nos dando força, nos renovando a nossa força, renovando cada vez mais. Esse é o objetivo maior para nós. Então, lançamos o vídeo de ontem, pela graça e pela misericórdia de Deus, com a chuva que estava, porque a chuva é bênção, queridos irmãos. E aqui, como vocês todos os irmãos podem ver, a gente temos o telhado galvanizado. Aí fez um ruído aí, mas o maior de todos os ruídos é falar de Jesus. Viu, queridos irmãos? Jesus. Amém? E aqui do meu lado está a irmã Maria. Boa tarde, Pai do Senhor. Então, queridos amados irmãos, vocês que ainda não são inscritos em nosso canal, e até você que ainda, é inscrito, mas às vezes não ativou ainda o sininho, vá lá, querido irmão, se inscreva. Se você que não é inscrito, ative o sininho e faça parte desta família, pois já estamos se tornando uma família que cresce dia a dia, que cresce dia. Projeto Vidas Transformadas em Cristo Jesus. Pela palavra do Senhor a transformação, e Jesus a transformação, a renovação, o firme entendimento cada vez mais nos caminhos do Senhor. E na descrição de cada vídeo, querido irmão, tem lá o número do Pix. Você que se sentir à vontade de semear uma semente, de abençoar esse lindo projeto do Senhor, que assim o faça. Mas, queridos irmãos, mas que faça com amor, que faça com alegria, por tudo aquilo que o Senhor tem feito a nós todos. A nós todos. Pois a palavra do Senhor, queridos irmãos, nos renova, nos firma cada vez mais nos caminhos dele. Amém? E aqueles que dão um grande apoio, no Facebook Emerson e Maria, que o Senhor derrame bênçãos na vida e no caminho de todos vocês, queridos amados irmãos. Queridos irmãos, continuaremos o ensinamento de Salmo. Hoje é o Salmo 103, e do versículo 1 ao 22º, medite plenamente no ensinamento do dia de hoje, queridos irmãos. Convida-se a louvar a Deus por amor de sua graça. Esse é o Salmo 103, o título. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. E ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. É ele, viu, irmão? Ele, o nosso Senhor. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de benignidade e de misericórdia. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não repreenderá perpetuamente, nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra,
Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra-se de que somos pó. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpres as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Aleluia, glória a Deus. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que exultais o seu beneplácito. E o 22º versículo do capítulo 103 de Salmo, pela palavra do Senhor nesta tarde de terça-feira, queridos amados irmãos: bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Os símbolos do fiel cuidado de Deus, que pode como, queridos irmãos? Os símbolos do fiel cuidado de Deus. Uma mãe consolar-nos, um pai compadecer-se de nós, uma ama amamentar-nos, um pastor apacentar-nos, uma galinha ajuntar-nos, uma águia levantar-nos e um novo alegrar-nos. Como está escrito lá, queridos irmãos, Isaías 62, 5. Isaías, Profeta Isaías, queridos irmãos. É 62:5. 62. Porque como o jovem se casa com a donzela, assim teus filhos se casarão contigo. E como o noivo se alegra com a noiva, assim se alegrará contigo o teu Deus. Queridos e amados irmãos, o Senhor tem muito a falar a nós todos. E nós, a ouvir, a buscar, a sentir a presença do Senhor. Povo de Deus, Conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor. A declaração conhecemos e prosseguimos em conhecer o Senhor é um convite que fala sobre a necessidade de adquirir o conhecimento revelado do Senhor. Essa frase está registrada no livro do profeta Oséias, queridos irmãos. E ao que parece faz parte de um tipo de cântico de arrependimento. O versículo completo diz assim, pela palavra do Senhor:
Conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa. E ele descerá sobre nós como a chuva seródia, né? Que reage à terra. Oséias 6:3. Mas é verdade que esse versículo está dentro de um texto de difícil interpretação. Bons expositores bíblicos se dividem quanto ao propósito dessa declaração, embora todos concordem que em sua máxima, é absolutamente verdadeira, ou seja, conheçamos e prossigamos em conhecer do Senhor ao Senhor. Deve ser um objetivo comum a todo crente verdadeiro. A frase conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor traduz uma declaração hebraica que enfatiza o esforço e a dedicação de alguém em procurar a conhecer o Senhor. Em conhecer ao Senhor. A palavra prossigamos, por exemplo, traduz um vocábulo que traz a ideia de prosseguir. Por isso que algumas traduções, como a Nova Versão Internacional, traduz essa frase assim, queridos amados irmãos: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Quando foi dito conheçamos e prosseguimos em conhecer o Senhor, essa frase foi registrada pelo profeta Oséias num período muito complicado da história do povo de Israel. Muitas pessoas estavam abraçando a apostasia e promovendo o culto a Baal. Ao invés de olharem para o Senhor como soberano, o provedor, os israelitas estavam olhando para o falso deus cananeu, como a razão, da fertilidade e prosperidade que desejava. Enquanto os líderes religiosos de Israel não se mostravam motivados a combater a idolatria, a corte israelita também estava constantemente envolvida em corrupção e injustiça. A palavra que definia bem todo aquele ambiente era imoralidade espiritual, e espiritual social, Foi nesse contexto que Deus levantou o profeta Oséias para denunciar a infidelidade de Israel. Inclusive, a própria vida familiar de Oséias serviu como uma analogia do relacionamento entre o Senhor, o marido bom, o Senhor, e Israel, a esposa infiel. Então Oséias profetizou sobre o juízo de Deus que inevitavelmente cairia sobre a nação por causa do pecado. Isso se cumpriu por ocasião do exílio após a queda de Israel. Tudo isso mostra que aquele povo estava preocupado mesmo era com o castigo pelo pecado e não com o pecado em si. Os israelitas não estavam arrependidos genuinamente, apenas queriam escapar do juízo de Deus. O povo queria as bênçãos do Senhor, não um compromisso sincero com Ele. Queria uma aliança com base em lealdade e sinceridade. Queridos irmãos, o povo queria as bênçãos do Senhor, eles não queriam um compromisso sincero com Ele, A gente devemos, queridos irmãos, ter uma aliança com base leal e sincera com o Senhor. Como diz W. Webers, os israelitas queriam felicidade e não santidade. E nós, queridos irmãos?
No momento que vivemos hoje, o que queremos do Senhor verdadeiramente? Os israelitas queriam felicidade e não santidade. Queriam uma mudança das circunstâncias e não do seu caráter. Então, que diferentemente, queridos irmãos, do comportamento superficial, inconstante dos israelitas do tempo do profeta Oséias, que nossos lábios possam declarar de forma sincera e comprometida as conhecidas palavras: conhecemos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Devemos nos comprometer a conhecer ao Senhor até o fim desta batalha, queridos irmãos. Queridos amados irmãos, precisamos realmente firmarmos de uma fé em que Jesus pode salvar, curar e libertar. Jesus nos ama. Ele quer o melhor para nós. E nós queremos este melhor? E o inimigo? Jesus quer o melhor para nós. Só que o inimigo que está ao derredor de nós, fazendo a gente terminar, desanimando, fazer com que ficamos pensando coisas erradas. E aí esses pensamentos vai nos levando a se aproximar cada vez mais do que, queridos irmãos? Do pecado. Então chegou o momento, irmãos, que saibamos nos verdadeiramente reconhecer o sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sim pode libertar, sim, curar, salvar, sim. Queridos irmãos, vamos vencer essa luta. Vamos vencer essas provas em nome de Jesus. Mas que saibamos que ao aceitar, como o nosso único, e verdadeiro Salvador, o Senhor Jesus. Queridos irmãos, que saibamos entender que o Senhor está pronto a restaurar vidas. Sempre de mão estendida para todos nós. Querido irmão, você que tem um chamado para a obra do Senhor, fique firme, não desanime. O Senhor, Senhor Jesus, queridos irmãos, Ele lutou por nós até o final. Até o final. Não desistiu. E nós? Que saibamos, queridos irmãos, a ter paciência. Lá em João 13, 31, em seguida, as últimas instruções de Jesus aos discípulos. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Versículo 32. O 33, filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde eu vou não podeis vos ir. Eu vos-lo digo também agora. O versículo 34. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto, o versículo 35 de João 13.
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Queridos irmãos, que amor é esse? É amor de pai para filho. Queridos amados irmãos, hoje o vídeo até ficou um pouco extenso, mas que não seja extenso, queridos irmãos, que a gente saiba compreender que o Senhor, se sacrificou por nós. E esse sacrifício, ao meu ver, queridos irmãos, ele se faz tão presente em nossas vidas quando tiramos de nós um orgulho de entender, o quanto o Senhor fez por nós, pelas nossas vidas. O que nós temos que nesse momento é seguir em frente, de cabeça erguida, mas com o coração